Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês que nós vamos reagir juntos. Então já vai deixando o seu like, se inscreva, ativa o sino. Vamos aqui para esse corte que eu preparei aqui para vocês do canal Placar TV. Também tem o Vender Casagrande. Deixe seu like, deixe nos comentários aí sua opinião. Pacotão de reforço chegando do Mengão, Boto aí já ativou o modo aí mercado da bola. Flamengo fazendo a grande limpa aí em jogadores do futebol europeu. Temos alguma coisa de Flamengo? Facundo Colídio, atacante do River Plate. Flamengo tem interesse na contratação dele? É isso? O Flamengo tá pegando fogo, Garone. Os bastidores do Flamengo estão pegando fogo. Momento do Flamengo é focar agora na janela de transferências com uma boa grana em caixa. Aliás, o Flamengo oficializou hoje a saída do Gerson, né? Saiu no BID, inclusive, a rescisão de contrato do Gerson, ele que já se tornou aí ex-jogador do Flamengo de forma oficial. Então, assim, já a grana tá na conta, foi à vista. Tem a grana da Copa do Mundo dos clubes, tem a situação do Wesley também, que as conversas estão em andamento. É uma possibilidade real o Wesley ser vendido nessa janela de transferências. É um desejo do Wesley, é um desejo do staff dele. O Flamengo vê com uma grande oportunidade também, mas o Flamengo faz um jogo duro ali para chegar pelo menos nos 30 milhões de euros. E aí, de novo, mais grana para o Flamengo. Então, assim, grana hoje o Flamengo tem para ir ao mercado e fazer contratações. O Flamengo, inicialmente, deseja fazer pelo menos 3 contratações. Inicialmente, por quê? Porque tem a condicional da negociação do Wesley também. Confirmando a saída do Wesley, o Flamengo vai buscar a reposição. O Carrascal, que está muito perto, né, de ser reforço do Flamengo, a negociação ela está muito avançada. Eu sei que o torcedor vai falar assim, novela do Carrascal. Já teve a novela do Jorginho, agora é a novela do Carrascal. É a novela do Carrascal, sim. Tá muito perto, mas ainda não está 100% fechado, então a gente tem que falar que não está 100% fechado, mas está muito perto. E em breve o Flamengo deve conseguir sacramentar. A janela só abre dia 10, não é? A janela só abre dia 10. E aí tem tem outra posição que o Flamengo deseja, que é um ponta esquerda, mas que, se for necessário, pode atuar também pela ponta direita. E o Flamengo quer, sim, um centroavante. Eu tinha trazido isso esses dias lá no meu canal, para quem acompanha, a gente faz alguns vídeos lá de vez em quando, né? Sempre que tem muita novidade a gente está lá, e eu já tinha trazido que o Flamengo tem desejo, sim, de trazer mais um atacante, né? Esses dias teve toda aquela polêmica, o Mauro César trouxe aquela matéria falando sobre o Pedro. De fato, a pessoa que passou aquilo para o Mauro César foi uma pessoa do alto escalão do futebol do Flamengo. Internamente no Flamengo todo mundo sabe quem é a pessoa, inclusive o jogador e o staff dele ficaram muito chateados com essa situação. Então é uma questão interna que vai precisar ser resolvida e tratada com cuidado, porque pela importância da pessoa, né, no departamento de futebol do Flamengo, ficou muito desconfortável a situação ali para o Pedro, mas fato é que o Flamengo busca mais um atacante. Não é a prioridade máxima, porque tem o Pedro ali, tem o Juninho, que o Flamengo avalia negociar o Juninho, nem que seja por empréstimo. Então o Flamengo está avaliando ofertas, consultas para ver se negocia o Juninho já nessa janela de transferências, e deseja contratar mais um atacante com características que se aproximem mais do estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. Inicialmente, são essas as posições que o Flamengo busca no mercado da bola. Aí teve esse papo do Colídio, né? Cheguei, procurei uma pessoa do staff dele que me disse que no momento não chegou nenhuma oferta e que a intenção do Colídio é seguir no River Plate, está negociando renovação de contrato e etc. Tem o Ezequiel Barco, que a gente já trouxe aqui. De fato, há um interesse do Flamengo nesse jogador, não é de hoje. É um jogador que agrada muito o departamento de futebol. O próprio Ponta, José Boto gosta... Isso, ponta. Pontinha, né? Gosta muito do Ezequiel Barco, mas o Spartak pede um valor muito alto. Não é de agora. Lá na última janela de transferência, o Flamengo já tinha procurado o Ezequiel Barco. Na janela pré-mundial de clubes, o Flamengo já tinha feito uma consulta ao staff dele e sempre ouviu que os valores são acima
dos 15 milhões de euros, né? O Flamengo estava disposto a pagar bem menos que isso, não evoluiu até então. Vamos ver se nos próximos dias evolui. Alguns amigos da imprensa argentina estão trazendo que o Ezequiel Barco quer voltar ao futebol da América do Sul. Não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil ficar muito tempo lá no futebol russo, sim, Ucrânia, por esses lados aí não é muito fácil. Alguns colegas da imprensa argentina trazem que ele tem esse desejo de voltar ao mercado sul-americano, e aí pode ser que o Flamengo faça uma nova investida. Mas uma pessoa ligada ao staff dele me disse que o Spartak está pedindo 18, 20 milhões de euros. É aquilo, futebol tá caro, não tem jeito. E com os clubes, ganharam muito dinheiro nessa Copa do Mundo dos Clubes, tá todo mundo vendo que o Flamengo tá com dinheiro em caixa. Se o Flamengo quiser realmente se reforçar, vai ter que colocar a mão no bolso. Não tem jeito, vai ter que colocar a mão no bolso. E a venda do Gerson foi à vista, né? Porque não teve negociação, né? Foi pagamento da multa, né? Isso vai acabar tendo um pouco... dinheiro em caixa. Isso pode ser um facilitador. Bom, o dinheiro sempre é um facilitador, né? Mas talvez uma possível saída de mais jogadores talvez facilitasse essa negociação com o Barco, por exemplo, de facilitar o Flamengo pagar um pouquinho acima, já que tá com caixa cheio. Porque acho que é a principal posição, né? Que o Flamengo tem procurado um ponto há muito tempo, né? Até os que trouxe talvez não tenham rendido, né? A grande maioria, Cebolinha, Michael, né? Talvez o descontentamento seja maior nessa posição, né? Assim, não tem jeito. Uma negociação, o clube, que é o dono do atleta, sempre vai pedir mais alto, o clube que está negociando vai jogar mais baixo e vão ficar puxando aqui e puxando ali. A situação do Carrascal, ela chegou nesse ponto, né? O Dínamo pediu 15 milhões de euros, o Flamengo ofereceu 10, e aí o Dínamo pediu para o Flamengo aumentar e etc. E estão chegando ali no meio termo. Uns 12 milhões de euros ali, enfim, com metas mais fáceis de serem atingidas. Estão chegando nesse meio termo. Eu acho que, por exemplo, em relação ao Ezequiel Barco, pode ser o mesmo caminho, né? O Spartak já está pedindo muito acima, justamente porque sabe que no meio de uma negociação vai diminuir um pouco esses valores e aí vai puxando a cordinha. Um lado puxa para cá, outro lado puxa para lá. Eu gosto do Ezequiel Barco, acho um grande jogador. Me anima mais até que contratações, por exemplo, como a do Carrascal, tá? Apesar do Carrascal ser um jogador interessante, enfim, o Ezequiel Barco eu acho já um nível um pouco acima de jogador. Eu acho que valeria um esforço maior do Flamengo para trazer o Ezequiel Barco, mas o clube, na figura do José Boto, que é o cara que trata as negociações, é óbvio que vai jogar esses valores para baixo e aí é negociação, são continhas, é argumentação, joga também com desejo do jogador também importante em toda a negociação. Agora, o Garoni, uma coisa é fato, né? Pelo momento do Flamengo financeiro, a primeira janela do ano foi uma janela mais discreta justamente porque não tinha tanto dinheiro em caixa, agora já é uma outra situação, já vai ter uma pressãozinha no Boto para trazer aí uns reforços importantes para o Flamengo para o restante da temporada. Até porque os últimos chegaram de graça, né? Danilo, Jorginho. Por que você deveria escolher a Os jogadores Flamengo contratados nessa temporada chegaram sem um custo de compra, pelo menos, né? De direitos, né? De graça nunca é. Sem o custo de direitos. Você tem luva, salário, você tem comissão aqui, comissão ali. De graça nada é. Mas pelo menos não teve esse valor de compra, né? Talvez seja o momento onde o Flamengo vai desembolsar um pouquinho, vai gastar um pouquinho mais nessa janela. Ainda reverbera um pouquinho a eliminação da Copa do Mundo ou já tá todo mundo no Flamengo um pouco mais ok? Eu acho que desde o início, né? Talvez já olhando já para o brasileiro em sequência, né? Ô Garoni, eu fiz até uma matéria sobre isso, né? Existe um sentimento do torcedor, principalmente vendo a campanha do Fluminense, a campanha do Palmeiras, etc. E existe o sentimento internamente dentro do Flamengo, tá? O Flamengo se orgulha da campanha que fez recentemente, até pessoas de dentro do departamento de futebol falaram sobre
os elogios que a imprensa europeia fez ao estilo de jogo do Flamengo. Inclusive, o que eu ouvi é que esse Mundial serviu para consolidar um estilo de jogo do Flamengo, para mostrar que o Flamengo tem um estilo de jogo que pode competir no mais alto nível. Então, assim, dentro do Flamengo, dentro do departamento de futebol do Flamengo, tá? A campanha na Copa do Mundo ela foi satisfatória, ela serviu para consolidar um estilo de jogo, e a gente teve recentemente o José Boto, que é o diretor técnico do Flamengo, em entrevista à ESPN, ele fez um balanço, ele foi perguntado sobre a campanha e disse, olha, o balanço foi positivo, a gente se pôs à prova contra equipes de um patamar totalmente elevado e conseguimos competir. Ele fala, apesar do resultado, né, contra o Bayern de Munique, não ter sido melhor, não foi a vitória que os torcedores queriam, o que os torcedores queriam, ele falou, fizemos também coisas boas. E aí ele falou, salientar que só 4 equipes conseguiram chutar mais no gol do Bayern de Munique ao longo da temporada, e nós fomos umas delas. Aí ele falou, só 13 times tiveram mais posse de bola que o Bayern, enfim. Então, assim, ele confirmou que a gente já tinha trazido, que internamente, dentro do departamento de futebol do Flamengo, há um sentimento de satisfação com a campanha do Flamengo. Talvez não seja exatamente o sentimento do torcedor, de maneira geral. Assim como acontece com todos os jogadores. O Flamengo quer vender? Não. O Flamengo tem interesse em vender o Léo Ortiz? Não. O Flamengo botou o Léo Ortiz à venda? Não. O Flamengo pode vender o Léo Ortiz? Claro que pode, depende da proposta, mas a proposta tem que ser muito boa financeiramente falando. Outro dia falaram do Olympiacos, 15 milhões de euros. Gente, o Olympiacos fez... Pega a história do Olympiacos, pagou no máximo 3 milhões de euros em zagueiro, então não faz o menor sentido. Juventus e Roma a gente sabe que quer o Wesley de qualquer jeito. Será que quer o Léo Ortiz também? Eu vou duvidar, tá? Me dá o direito de duvidar que Juventus e Roma estão de fato interessados em Léo Ortiz, embora seja jogador ganhando destaque com a camisa do Flamengo e sendo até convocado para a seleção brasileira. Quem está de saída é o jovem Vitor Hugo. Lembra do Vitor Hugo? Eu sei que vocês lembram do Vitor Hugo, jogador de 21 anos, que se destacou na categoria de base do Flamengo, tratado como joia, mas não se firmou no elenco profissional do Flamengo. Eu acho que não se firmou por vários motivos. Além de ter uma concorrência muito grande, eu até hoje não sei dizer para vocês qual é a posição que o Vitor Hugo joga. De verdade, isso não enfim, uma crítica em tom pejorativo ao jogador. A questão é o seguinte, o Vitor Hugo volta ao Flamengo. Qual função ele faz? Ele já fez volante, ele já fez meia, ele já fez atacante pela beirada, ele já jogou centralizado com o Dorival Júnior. E assim, em determinados momentos, com alguns jogadores, a gente chama isso de versatilidade. No caso do Vitor Hugo, eu não chamo de versatilidade. Ainda é uma incógnita. Eu não sei qual é a posição dele, de verdade. Não sei mesmo. E é um jogador que já atuou bastante no time profissional do Flamengo. Por exemplo, em 2023, ele fez 46 jogos. Marcou 3 gols, 2 assistências. Em 2024, antes de ser negociado, naquela negociação envolvendo o Alcaraz, ele foi emprestado ao grupo do Southampton, que botou ele para jogar no futebol turco. Em 2024, ele jogou 22 partidas pelo time profissional do Flamengo. Agora, no empréstimo ao Göztepe da Turquia, ele fez 35 jogos, obviamente, nem todos como titular, pelo contrário, a maioria ele não foi titular e fez 3 gols, e ele não foi comprado. Aí, teoricamente, iria retornar ao Flamengo. Eu avisei a vocês que o Felipe Luiz não iria utilizá-lo, embora muita gente tenha duvidado, inclusive um membro da família dele veio, entre aspas, me questionar da informação. Falei, amigo, eu não invento. Obviamente, isso aqui foram pessoas do Flamengo que me falaram. E ele não será utilizado. Ah, vamos ver. Beleza, tá aí, ó. Ele tá de saída para o Famalicão e o Flamengo tá vendendo o jogador de graça. Como é que foi a negociação? O Flamengo hoje não tem nenhuma proposta por Vitor Hugo. Melhor que é do Famalicão. O que o Famalicão queria de Portugal? O Flamengo, me dá 70%, fica com 30% dele, de graça o jogador, liberação de graça, e aí, na futura venda, vocês têm direito a 30%. O Flamengo, não, calma aí. Embora o jogador não tenha proposta agora, essa proposta não faz o menor sentido a gente aceitar. A gente topa 50-50, beleza?
Aí o Famalicão foi e aceitou. Beleza. Agora se acerta com o jogador. Se acertaram com o jogador, contrato de 3 anos. Por que o Flamengo aceitou liberar de graça, sem compensação, e ficando com 50%? Porque, historicamente, o Famalicão é um clube que vende muito bem os seus jogadores. É top 5 na Europa considerado. É só vocês caçarem no Google que vocês vão ver isso. Então o Flamengo entende que é melhor não receber nada agora e apostar nessa futura venda do Vitor Hugo, que ele tem chance sim de se destacar no futebol português. E aí nessa futura venda o Flamengo pega 50% da venda. Exemplo, se ele for vendido por 10 milhões de euros para qualquer outra equipe do futebol europeu, o Flamengo vai ficar com 5 milhões de euros, maior do que a opção de compra que ele tinha agora recentemente no empréstimo. Então, a jogada do Flamengo pensando no futuro, não é pensando no agora. Poderia cobrar ali, beleza, 2 milhões de euros, o jogador está em baixa. Tu cobra 2 milhões de euros, não fica com nenhum percentual e futuramente você não pega nada. Então, não faz sentido para o Flamengo, na visão do Flamengo, tá? Então, assim foi a negociação, o jogador está de saída do Flamengo. Outra informação aqui, galera, vamos lá. Segundo coluna do Fla, o Flamengo sondou o atacante Mikael Johnston. Rapaz, confesso que eu nunca ouvi falar nesse atleta. Eu até entrei para pesquisar. É um irlandês, 26 anos, está jogando na Inglaterra, no West Bromwich, acho que é assim que se pronuncia, peço perdão aí, mas ele é cria das categorias de base do Celtic, da Escócia, passou pelo Vitória de Portugal, Vitória Guimarães de Portugal, aí teve uma outra passagem pelo Celtic e atualmente está no futebol inglês desde a temporada 2024. 41 jogos, 3 gols e 5 assistências na temporada 2024-2025. E o site Coluna do Fla até botou aqui, ó, o Flamengo colocou no radar o atacante Mikael Johnston, do West Bromwich Albion, do Reino Unido. Na temporada 2024-2025, o escocês de 26 anos entrou em 41 jogos, sendo 25 como titular, marcou 3 gols e teve 5 assistências. Eu vou ser bem sincero, eu conheço nada desse atleta. Qualquer coisa que eu falar, eu vou estar mentindo, eu nunca assisti a um jogo dele. Ah, isso é um erro do Vene? Talvez, mas assim, eu sou um ser humano, não tem como eu conhecer todos os jogadores. O que eu estou trazendo aqui são estatísticas. Agora, me parece uma contratação à la Juninho, né? Um jogador desconhecido, mapeamento de mercado, enfim, seria uma aposta na minha concepção. Não acho que seria um jogador para chegar a ser titular absoluto. O que me falaram no Flamengo, só trazendo ao lado da apuração, teve a consulta para saber se ele jogaria no futebol brasileiro, se ele toparia, o empresário ficou de responder depois, então não tem uma proposta oficial, de fato teve uma sondagem aí do Flamengo, como o site Coluna do Fla noticiou, nós confirmamos essa sondagem, não passou disso, segundo pessoas do Flamengo. O foco total está em Jorge Carrascal, que esse aí vai ser um investimento bem alto, estamos falando de cerca de 12 milhões de euros, dá muita grana, gente. 12 milhões de euros, fazer um cálculo rápido aqui, vamos lá, 12 vezes 6,4, quase 80 milhões de reais, bota aí pagamento para empresário, imposto, vai para 80 milhões de reais, então seria uma contratação bem alta, e já a gente vai ter atualização sobre o Carrascal. Valeu, galera? Tamo junto. Tava uma cláusula dizendo que se alguma equipe pagasse 25 milhões de euros à vista pelo Gerson, o jogador querendo ir, o Flamengo negociaria. Vamos falar aqui a real para a nação rubro-negra. O Gerson quis ir embora. E é simples de entender. Ele recebeu uma proposta financeira, um contrato de 5 anos, que é algo extraordinário. Se ele já recebia muito bem no Flamengo, ele lá vai receber 3 vezes mais o que ele ganhava no Flamengo. E surgiu aí uma proposta do Al Nassr da Arábia Saudita, que está levando o Jorge Jesus, que é melhor ainda para o Gerson. Mas aí ele até pensou em ir para lá, mas já tinha o acerto com os russos e não teve como mudar. Mas a proposta financeira para ele
é algo de outro mundo. E ele quis ir, né? Ele pensou no seguinte: vou fazer de vez o meu pé de meia, vou garantir a minha família, as futuras gerações da minha família. É muito dinheiro envolvido. Ele é um cara de 28 anos, que quando terminar o contrato terá 33, ainda terá espaço para fazer outro contrato, jogar ainda futebol por mais algum tempo. Então é importante frisar isso. O Gerson quis ir embora e o Flamengo, sabendo disso, renovou o contrato dele e estipulou uma cláusula que garantia ao Flamengo 25 milhões de euros à vista. E essa cláusula foi cumprida. Os russos depositaram esse valor. Eu estou ouvindo muita gente dizer o seguinte: é um valor baixo pelo Gerson. Quem fala isso não tem nenhuma noção do mercado. Porque o Gerson é um jogador de 28 anos que já foi e voltou da Europa 2 vezes, não se estabeleceu lá, e isso desvaloriza o jogador no mercado europeu. E ele já tem uma idade que o investimento dos atletas ele começa a diminuir. Os europeus pagam muito dinheiro, acima de 30 milhões, 40 milhões em alguns casos, para jogadores jovens, jogadores que eles vão poder formar. Não é o caso do Gerson. Ele já está formado, já esteve lá 2 vezes, voltou e agora sai por uma grana excepcional pela idade dele. Claro que a torcida do Flamengo está muito chateada. O Gerson é um jogador marcante na história do clube. Nas 2 oportunidades que defendeu o Flamengo, ele foi fundamental em várias conquistas. Um grande jogador. Inclusive foi muito bem agora na Copa do Mundo de Clubes, né? A última partida dele foi contra o Bayern de Munique 4-2. O Gerson, ele se despediu bem do Flamengo. Ele fez uma boa competição. E agora, minha gente? E o Flamengo? Porque o Gerson foi embora e o Flamengo seguirá como seguiu o dia que Zico parou de jogar, que Bebeto parou de jogar, que Petkovic parou de jogar e que tantos outros monstros sagrados da história rubro-negra pararam de jogar. O Flamengo seguiu e está aí firme, forte, cada vez melhor, cada vez mais robusto financeiramente, e é exatamente esse o ponto. O Flamengo recebe algo em torno de 160 milhões de reais pela venda do Gerson. O Flamengo recebeu este valor aproximadamente, com descontos lá dos Estados Unidos, você reduz um pouco, mas também na casa dos 160 milhões de reais pela sua participação no Mundial de Clubes. Existem outras possibilidades de negociação que podem acontecer. Por exemplo, o Wesley é um jogador que tem uma enorme chance de ser negociado e por um valor alto. O Wallace Ian é um jogador que foi muito valorizado pelo que fez no Mundial de Clubes, e o Flamengo, para se proteger, está renovando o contrato com ele, estendendo o contrato e aumentando a multa. O Flamengo vai receber o valor da venda do Alcaraz para o Everton da Inglaterra, algo em torno de 15 milhões de euros. Ou seja, o Flamengo está com o caixa cheio. E José Botto terá a possibilidade de mapear o mercado, como já está fazendo com a equipe do Scouting, e trazer um jogador de alto nível para repor a saída do Gerson. Essa é a nação, ficamos por aqui, galera, e esse foi mais um corte que eu preparei para vocês nesse sabadão, trazendo as últimas notícias e informação do nosso Flamengo. Então, se você ficou no nosso vídeo até o final, deixe seu like, se inscreva, ative o sino, sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Ficamos por aqui e até